Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Olha, nós vamos falar agora sobre as emendas parlamentares para ajudar no combate à pandemia. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada Damares Moura, do PSDB. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Rede Alesp. É um prazer retornar para falarmos de temas que sempre são tão relevantes, né, para a nossa sociedade paulista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deputada, para começar, explica um pouquinho para quem está em casa e não conhece sobre as emendas parlamentares, né? Escuta esse nome, mas não entende direitinho a função disso. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Bem, as emendas se traduzem em recursos. São destinações, não é, que nós, parlamentares, temos a possibilidade de indicar para municípios do estado de São Paulo. São recursos que podem ser encaminhados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança pública, para a assistência social. Então, cada deputado, ele tem, constitucionalmente, em razão de dispositivo constitucional, a nossa Constituição do Estado de São Paulo, garante a cada parlamentar uma cota de recursos que nós chamamos de emendas, e que estas emendas podem ser encaminhadas ou indicadas pelo deputado aos municípios do interior do estado para estas áreas que eu mencionei aqui, que são as áreas básicas e fundamentais para o atendimento dos cidadãos. Deputada, quantos municípios ao todo vão receber os concentradores de oxigênio que foram doados, então, pelo governo do estado? Eu vou mencionar aqui um número relacionado ao grupo de municípios que nós podemos aí apoiar no que diz respeito ao nosso mandato. Foram 85 concentradores de oxigênio que, por meio do governo do estado, nós conseguimos enviar para diferentes regiões aqui do nosso estado, entre elas cidades do Vale do Ribeira, outras do Vale do Paraíba. Eu estou me referindo àqueles que eu pude apoiar o encaminhamento e a indicação, que totalizam 85 municípios, também as cidades do litoral do estado, e outras aqui do sudoeste paulista, foram aquelas que nós conseguimos, por meio do governo, apoiar a indicação, mas sabemos que foram centenas de cidades por todo o interior do estado que foram contemplados com o equipamento que é tão importante nesse momento, que são os concentradores de oxigênio no tratamento da Covid-19. Deputada, esse equipamento ele é muito importante, principalmente para que não falte o oxigênio para as pessoas que necessitam e principalmente nesse momento de pandemia, que os hospitais ainda estão com a lotação acima do que é o ideal. Mas os hospitais também receberam, por meio de emendas, para outras, ajuda para outras finalidades também, lógico, voltada à saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso também. Sim, a saúde do estado agora é uma área de atendimento que precisa do olhar de todos. Naturalmente, nós aqui do parlamento e o poder executivo estadual principalmente, tem todas as atenções agora voltadas para promover a saúde pública. Afinal, é a partir do controle da pandemia, do tratamento adequado dos doentes, da redução do número de internações, enfim, o contingenciamento desse vírus. Essa
é a principal a agenda deste momento, não é? E para esta agenda devem estar direcionados os esforços, os olhares e toda a nossa atenção, e nós temos feito isso. Então, além dos concentradores de oxigênio, também foram liberadas outras emendas para auxiliar municípios no combate à Covid, e eu vou mencionar aqui, por parte do nosso mandato, o recurso de 4,7 milhões que nós indicamos para 20 municípios, recursos para equipamentos, veículos. Não é? Também é muito importante, nesse momento, pensar na locomoção desse paciente que, em algumas situações, não consegue receber em sua cidade, em virtude da limitação da rede de atendimento e até mesmo do tratamento propriamente dito ali naquela cidade. É preciso que esse paciente se locomova de um lugar para o outro. Os veículos, eles têm assumido agora um importante papel para o transporte de pacientes. Então, nós conseguimos aí, e fico muito honrada em informar e registrar isso, não é? Quase 5 milhões para 20 municípios, que vai desde o encaminhamento de recurso para vans de transporte de pacientes, para aquisição de equipamentos, não é? Ambulâncias, também encaminhamos recurso para custeio. Essa é uma grande necessidade que os municípios estão apresentando, não é? A demanda para custeio dos tratamentos. Não existe uma rotina hospitalar que custa, e custa muito dinheiro, né? E é preciso, e isso é chamado de custeio, é preciso recurso para fazer frente a esta necessidade. Então, eu mencionei aqui transportes, equipamentos e recursos para custeio, que essencialmente são demandas importantes, notadamente agora, nesse momento de saúde pública, de graves problemas na saúde pública em virtude da pandemia. Deputada, nesse momento o foco realmente é a área da saúde, porém tem outras áreas que também enfrentam grandes dificuldades, a parte social, assistência social. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, as demandas que têm chegado, então, ao seu gabinete relacionadas à Covid, à pandemia, por meio desses municípios. Então, veja, o problema central é a saúde pública, não é? Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. O cidadão comum e as autoridades e todos sabem que o problema focal, central, é a saúde pública, mas a partir dela foram geradas outras consequências e outros impactos, notadamente os impactos de ordem social, econômica, que tem demandado uma resposta pronta por parte do Estado para fazer este enfrentamento, esta retomada e esta assistência, né? Porque afinal não estamos apenas falando, por exemplo, de empresas, não é, que estão precisando de um apoio por meio de linhas de crédito que o governo tem oferecido através dos seus bancos de fomento, no Investe São Paulo, Banco do Povo, que está liberando linhas de crédito a juros quase zero, com prazo de carência de 6 meses, com mais de 30 meses para pagar, não é? Já foram aí autorizados aproximadamente mais de 150 milhões de reais para essas linhas de crédito no enfrentamento do impacto econômico, especialmente do pequeno empresário, que é aquele que nesse momento precisa mais do que os demais serem socorridos, não é? Então, esses são parte dos impactos econômicos, mas temos impactos sociais muito significativos. Aí nós estamos falando de uma parcela da população, não é, que enfrenta as mais básicas necessidades. Estamos falando da fome que aumenta a cada momento em virtude do desemprego, não é? E também o Estado de São Paulo tem promovido ações muito significativas. O último número
estamos próximos aí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Social de São Paulo, uma distribuição de quase 2 milhões de cestas básicas, e são cestas bastante completas para uma família de 5 pessoas, e para que essa família possa usar este alimento por aproximadamente aí 30 dias. Então, são ações e prontas respostas que o Estado precisa dar, está envidando muitos esforços para dar estas respostas. Não é? Então, nós falamos de saúde pública no começo da entrevista, os concentradores, os equipamentos, as verbas de custeio, não é? Os transportes, e que as emendas têm sido muito importantes, nós temos endereçado as emendas para a saúde pública, mas como você bem disse, não é? Há outros impactos que devem ser enfrentados, que são consequentes, não é, da pandemia, os sociais e os econômicos, e para estes, o Estado também tem respondido, e nós também, não é, por meio das nossas emendas, não é, e por meio do nosso diálogo com o governo do Estado, porque aqui na Assembleia nós somos captadores dessa demanda do interior do Estado, que é onde as pessoas vivem. Não é? É aqui que nós recebemos os prefeitos, os vereadores que estão lá na ponta, vivenciando estas realidades, e eles nos trazem estas realidades para o parlamento, não é? E nós aqui precisamos respondê-las, ou por meio das emendas que podemos indicar, ou do diálogo com o governo do Estado para a inclusão desses mais necessitados nos programas sociais muito relevantes que o Estado está promovendo. E ainda mais, você sabe que recentemente o governador nos enviou um projeto de lei que cria a Bolsa do Povo, que é um programa social que terá muita relevância nesse momento, agrupando já os programas sociais que o Estado de São Paulo tem, mas concentrá-los num único programa, num cadastro único, para que ele seja muito mais efetivo nessa distribuição de auxílios emergenciais nesse momento. Então, os esforços estão sendo feitos e nós temos participado ativamente deles, e esperamos que, principalmente os mais vulneráveis, eles sejam atendidos nesse momento com tantas consequências resultantes da pandemia. Deputada, muito obrigada, né, por atender o nosso convite aqui da Rede Alesp. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso jornal para trazer essas informações e explicar para a população, né, o que o parlamentar tem feito, quais as suas atividades dentro aqui da casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, e só acrescentando, não é que nós votamos na semana passada um importante projeto de lei, um projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública que muitos municípios ainda vivenciam, não é? E é papel da Assembleia Legislativa aprovar estes decretos de calamidade pública para que os municípios tenham autonomia para fazer gastos relacionados à saúde pública e que não foram previstos nos seus orçamentos municipais, e nós prontamente, eu tive a honra de ser relatora especial deste projeto de decreto legislativo para aprovar e garantir os decretos de calamidade pública de municípios paulistas que precisam dessa ferramenta legislativa para avançar no combate à pandemia. Quero agradecer a oportunidade e dizer que estamos aqui muito sensíveis e trabalhando intensamente para que os impactos sejam amenizados e logo, com esperança, com coragem, muito trabalho, nós superemos este momento. Muito obrigada à Rede Alesp e a todos os ouvintes que nos assistem nesse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço, seja sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp, deputada. Ótimo dia. Bom, a Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial do último sábado, dia 24, um decreto que amplia um projeto para que bares e restaurantes instalem mesas em vagas de estacionamento na rua
para o atendimento de clientes durante a quarentena. As regras municipais de combate ao coronavírus proíbem o atendimento ao público em mesas e cadeiras na calçada ou na rua, sob a justificativa de evitar aglomerações. A exceção era para que os estabelecimentos de um projeto piloto que promoveu a instalação de parklets em algumas ruas da região central e que agora será ampliado para outras áreas da cidade. Os estabelecimentos interessados em instalar mesas na rua poderão se cadastrar para participar do Ruas SP por meio do site da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a SMU, A Prefeitura não vai cobrar nenhuma taxa, mas os restaurantes deverão arcar com os custos de instalação das estruturas. As mesas e cadeiras devem ficar apenas na faixa de rua destinada ao estacionamento de veículos e é proibida a ocupação de faixas exclusivas de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas. Além disso, em torno das mesas deve haver uma barreira de proteção com a devida sinalização visual para evitar a aproximação dos carros. Segundo o secretário de Urbanismo e Licenciamento da cidade, César Azevedo, a instalação das mesas e cadeiras nas ruas deve respeitar a acessibilidade das calçadas e a segurança dos clientes. Bom, e agora nós vamos falar sobre um assunto importante, que é o Verde ao Vivo, conhecendo o Instituto de Botânica e o Jardim Botânico de São Paulo. O Instituto de Botânica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente irá realizar uma série de lives para apresentar o Instituto e tratar de temas relativos ao meio ambiente, focando na botânica. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Luiz Mauro Barbosa, diretor-geral do Instituto de Botânica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp, boa tarde e já explica um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Boa tarde, é com prazer que estou aqui. Na verdade, esse projeto foi incentivado para, nesses tempos de pandemia, a gente conseguir mostrar tudo aquilo que a gente faz e tem de bonito aqui no Jardim Botânico, no Instituto de Botânica, né? As nossas pesquisas, sobretudo. Então, como dirigente, eu propus que todos os pesquisadores da nossa instituição se programassem para uma sequência dessas lives, que são nada mais do que apresentações e que apontam as coisas que a gente faz, né? Seja na questão, principalmente, da conservação da biodiversidade, como na atuação dos pesquisadores que fazem parte do Instituto de Botânica. No dia de hoje, especialmente, o Dr. Nelson irá falar, né, sobre o resgate e realocação de plantas no processo de implantação, de supressão de vegetação em obras de grande porte, como o Rodoanel, por exemplo. Neste caso, eu deixo à vontade para vocês me questionarem mais detalhes a respeito. Uhum. O que vai trazer para a população? O que vai acrescentar para a população conhecer esses espaços que são tão ricos, tão bonitos e que pouca gente conhece? Eu já tive o prazer de conhecer, é um espaço maravilhoso, mas pouca gente, né, tem assim um interesse de conhecer ou sabe até que tem acesso. Isso é uma verdade, né? Às vezes eu fico pensando que a gente precisa partir mais para a divulgação, né? O Jardim Botânico, por exemplo, é uma área belíssima de conserva da biodiversidade, com diversas espécies animais e vegetais, né? E praticamente a poucos quilômetros da Avenida Paulista. Poucos quilômetros da Avenida Paulista, ao visitar o Jardim Botânico, em épocas de pandemia, um pouco restrita, mas atualmente nós estamos abertos, funcionando. Nas áreas livres, esse é o lugar mais recomendado para se fazer lazer, porque não se vai em cinema, não se vai em áreas fechadas. Então, a gente, com todo o rigor de protocolos, etc., consegue atender boa parte da população. Por incrível que pareça, a gente está recebendo muita gente nessa época, né?
por conta disso. Sempre que abre, nessa semana nós estamos abertos de novo, né? A população tem nos procurado. Por quê? O espaço é muito grande, tem muita coisa para ver, né? E as pessoas não precisam se aglomerar, né? Lá dentro nós temos uma passarela, por exemplo, que o visitante consegue ver o interior da mata, né? A Mata Atlântica, a pouco mais do que 20 quilômetros ou 20 minutos da Avenida Paulista, né? Então, isso é uma preciosidade que a cidade de São Paulo tem, o Jardim Botânico, com todas as... Ele é considerado categoria A pelo IBAMA, portanto, ele tem inúmeras atrações, inúmeras necessidades de serem atendidas, como o museu, como a educação ambiental que nele é promovida, as pesquisas envolvendo conservação da biodiversidade, enfim, são múltiplos os aspectos que a gente pode estar usufruindo e deve estar usufruindo, aproveitando esses tempos de pandemia como uma das poucas coisas boas que a gente tem nesse momento, é de aproveitar com todo cuidado, com todo o protocolo que a situação exige para visitar o Jardim Botânico, né? Então, esse é um dos aspectos. As nossas webinar, ou lives, que a gente chama, como a que vai ter hoje à tarde, procuram mostrar cada um dessas situações ponto a ponto. Na reunião de hoje à tarde, por exemplo, o Dr. Nelson, né, que vai estar falando com a gente, deve comentar sobre como é que se faz o resgate e realocação de plantas em áreas que vão necessariamente precisar ser desmatadas, como foi o Rodoanel, para fazer a construção do Rodoanel. Então, como que as plantas que estão lá, de acordo com essa proposta que o Botânico tem, que acompanha e orienta, não se perde mais como se perdia antes. A gente realoca para outras áreas e aquelas que nos interessa demais, a gente até resgata para o Jardim Botânico e faz a conservação dela in situ, para eventualmente voltar ex situ, melhor dizendo, para depois voltar para a mata. Então, veja bem, você tem algumas situações em que você encontra na supressão da vegetação algumas espécies que estão praticamente ameaçadas de extinção, algumas consideradas, como teve um caso da Tillandsia linearis, uma bromélia, que estava sendo considerada extinta. Então, a gente encontrou no trecho do Rodoanel, trouxe para o Botânico numa redoma, cuidamos, multiplicamos e até reintroduzimos. Então, essa é uma forma de fazer a conservação, um pequeno exemplo disso, né, para vocês saberem. Num outro dia, nós vamos conhecer, por exemplo, como que a gente faz para orientar a Secretaria as políticas de conservação voltadas ao conhecimento da flora. Nós temos um herbário, o maior do estado de São Paulo, né, que teve um esforço muito grande de reforma recente e que abarca mais de 500 mil isicatas. Isicatas são plantas que podem ser utilizadas como referência e determinam, inclusive, o licenciamento, né? Muitas vezes uma área deixa de ser utilizada ou muda-se o traçado de uma rodovia, etc., por conta de se querer conservar as espécies que ali estão e facilitam demais, agilizam os processos de licenciamento que a Secretaria tem. Esse é um outro trabalho que a gente está fazendo um esforço para também mostrar para a população, através desses webinar, o que a gente faz. Eu recomendo muito a que nós teremos hoje pelo Nelson, logo mais à tarde, porque ele vai contar bastante do que aconteceu desse resgate, realocação de vegetação no processo aqui do Rodoanel Trecho Sul, em que o Botânico esteve envolvido e até desenvolveu metodologia que passava por 3 aspectos. Você vai lá antes, conhece para não perder nada, resgata o que for possível antes do trator entrar e abrir nas estradas, resgata, realoca, é o que ele vai estar comentando, né? E depois conserva, né? E o terceiro item é fazer a compensação desse dano, fazendo os plantios e reflorestamentos adequados com as espécies recomendadas para a região, que é uma outra questão que tem que ser muito falada, a forma que se planta, quais as espécies que se planta, cuidado com as espécies exóticas. Então, seriam muitos os aspectos que eu teria que ficar comentando aqui e que vale a pena estar presente nessa apresentação do Dr. Nelson. Nos outros dias,
nós vamos ter praticamente a cada 15 dias um evento desse, e o Botânico pretende, dessa forma, estar fazendo mais uma prestação de serviço para a sociedade, mostrando o trabalho que a gente faz, divulgando as pesquisas, né? Apoiando as questões envolvendo a educação. Nós temos aqui um curso de pós-graduação em biodiversidade e meio ambiente, a gente forma, capacita os pesquisadores, os alunos, a atuarem na área de meio ambiente, sobretudo envolvendo as questões da flora. Então, acho que é muito importante e eu agradeço muito esse espaço que vocês estão oferecendo para a gente, para poder contar um pouquinho desse nosso trabalho aqui no Instituto de Botânica de São Paulo. Nós que agradecemos. A live, então, está marcada para hoje, às 15h. Tem o tema resgate e recolocação de plantas em processos de supressão da vegetação. E em qual lugar as pessoas conseguem, então, assistir? Qual plataforma? No canal do YouTube, Instituto de Botânica. Que ótimo. Então... Aí é a forma mais fácil. Tá bom? Que ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Já fica, então, uma dica para assistir e aproveitar, né, adquirir ali conhecimento agora no período da tarde. Também dá para ver uma live do Instituto de Botânica, que é muito bonito e muito interessante. Bom, olha, um ato solene em ambiente virtual convocado pela deputada Márcia Lia, do PT, discute a regulamentação da PEAPO, a Política Estadual de Agroecologia e Redução Orgânica. A PEAPO é a Lei Estadual número 16.684, de 2018, de autoria dos ex-parlamentares Ana do Carmo e Aldo Demarque. Para efetivamente funcionar, a lei precisa da integração entre Estado, União, municípios e entidades civis e privadas. O repórter Fábio de Lima acompanhou o ato solene e você assiste agora. O ex-deputado Aldo Demarque, presente ao evento, destacou que a lei foi uma conquista suprapartidária. E isso foi decisivo, principalmente quando unimos a discussão entre o parlamento, os agricultores, né, os pequenos agricultores e os técnicos. E como nós sabemos, ainda hoje os produtos orgânicos naturais são mais caros do que os convencionais. Mas isso, dessa maneira, só o aumento da oferta pode torná-los mais acessíveis, com maior número, evidentemente, chegando ao maior número de consumidores. A deputada Marina Elou, da Rede, também fez questão de destacar o quanto a regulamentação da lei é importante para a população. Nesse momento em que a gente vive uma grave pandemia, que tem um impacto direto no desenvolvimento econômico, e a gente vê as pessoas no Brasil passando fome, ao mesmo tempo que somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo, temos todas as condições para produzir e alimentar pessoas, a gente entende a importância de uma lei como essa, que torna inaceitável que a gente tenha um modelo de desenvolvimento e produção compatível e condizente com a fome das pessoas, e as tecnologias apresentadas por essa política e essa discussão aqui colocada, esse ciclo de debates, torna essa questão fundamental na sociedade prioridade. O assessor técnico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Edim Montenegro, destacou a importância da certificação orgânica para o setor de agroecologia como um todo. Uma produção orgânica, ela está diretamente ligada com a conservação do solo e com conservação de águas e mananciais, e também pela forma como a agricultura é abordada. Então, por isso, eu acho que esse é um ponto muito importante e que pode permitir que a gente desenvolva, né, uma ideia de um PSA orgânico, né, de maneira que quem é produtor orgânico certificado possa vir a ter algum tipo de incremento na sua renda, em função simplesmente de ter o selo de certificação orgânica. O membro da direção nacional do Movimento Sem Terra, MST, Delvec Mateus, também participou do evento e defendeu a produção agroecológica, sustentável e orgânica. O que é importante dizer, né, é de que a gente está
vivendo uma profunda crise de alimentos. Nós estamos vivendo uma crise de uma pandemia, mas que se resulta na fome, na falta de alimentos, né? E num processo de degradação ambiental muito grande, em função do modelo de agricultura, né, que vem sendo desenvolvido no mundo todo, e especificamente no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Então, esse é o primeiro elemento que nós temos que entender, de que a questão da alimentação é uma questão fundamental na vida dos humanos e todos os seres vivos, né? Luiz Dematê, CEO da Corim, empresa com forte atuação no segmento de orgânicos, ressaltou o quanto a política estadual de agroecologia e produção orgânica, colocada em prática de verdade, trará benefícios para o setor. Dizer a importância, não é, de que essa política vai ter nesse contexto, na melhor organização desses sistemas produtivos, o nosso conhecimento de que esses sistemas produtivos são geradores de valor, não é? Nós temos assim muitas comprovações empíricas e da teoria, de todo o conhecimento acadêmico no contexto de entender esses sistemas produtivos como potencialmente geradores de valor, né? De captura de valor e de compartilhamento de valor entre os agentes. E agora nós vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre atividades e projetos parlamentares voltados às necessidades da população. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado agente federal Danilo Balas, do PSL. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila, a todos que nos acompanham pela TV Alesp. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Deputado, vamos conversar um pouquinho sobre o projeto de lei 122 de 2021, de sua autoria, que fala sobre o fornecimento de um pão francês por aluno. Explica para a gente o que motivou o senhor, então, para elaborar esse projeto de lei. Esse projeto de lei, o objetivo é levar às escolas o alimento que simboliza muito na mesa de cada trabalhador, de cada família, que é o pão. As crianças, muitas vão ao colégio para estudar, mas também para se alimentar, e o pão representa algo simbólico aí, até religioso, e o pão tem vários atributos aí, é um alimento muito rico em vitaminas A, C e D, ferro, sódio, potássio, cálcio, proteínas, inclusive carboidratos e fibras. Então, é um alimento completo e muito importante para fornecimento para os alunos de todos os turnos. Esse é o objetivo do projeto de lei. Deputado, nós já temos relatos, né, de profissionais da educação que até comentam que tem crianças que desmaiam nas aulas por fome. Eu queria que o senhor falasse da importância de trazer esse tema aqui para a Assembleia, o quanto é importante falar da fome dentro da escola. Nós temos muitas pessoas desempregadas, crianças que passam fome, em especial nessa época de pandemia, desempregados, famílias passando necessidade realmente, e muitas crianças vão ao colégio. Minha família, minha irmã é professora, e temos relatos que as crianças chegam e não veem a hora do lanche, do café com leite, o pão com manteiga, do almoço, da alimentação, daquela fruta, quando a escola consegue fornecer. Então, isso é muito triste. No estado mais rico de nosso país, muitas crianças ainda vão para o colégio quase que desmaiando, né? Alguns relatos de desmaios na fila do lanche. E esse projeto nosso vem a somar esforços com o governo do estado, com os municípios do estado de São Paulo e outros parlamentares que eu espero que votem a favor do projeto de lei. Deputado, a gente vai falar também de um outro projeto de lei do senhor, 4 de 2021, que institui o Dia Estadual do Profissional do Serviço Funerário. E qual a importância, né, de trazer, então,
esse dia para falar desse profissional, agora nesse momento de pandemia, conseguimos ver o quanto eles são importantes, né? Exato, Priscila. Infelizmente, alguns profissionais, algumas pessoas são tratadas como invisíveis, né? Só que tem um trabalho importantíssimo, como são os profissionais do serviço funerário. Não há que se falar num falecimento, num enterro, nesse ambiente triste que a família se encontra, sem que esse profissional esteja atuando. Atua nos bastidores, mas é um profissional de extrema importância, em especial agora na época de pandemia, a tristeza generalizada de famílias, e esses profissionais essenciais ao serviço, sim, público, ao serviço de atendimento, precisam ser lembrados. A data é 17 de março, em homenagem também ao São José de Arimateia, que cuidou do corpo de Jesus quando de seu falecimento. Então, o 17 de março seria o dia no estado de São Paulo dos profissionais do serviço funerário. Uhum. Deputado, agora eu queria a opinião do senhor em relação a uma lei, né, um projeto de lei, que é a 369 de 2019, que proíbe fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e solta de fogos de artifício de estampido no estado. Olha, a proposta é de autoria dos deputados Bruno Ganem do Podemos e também da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Mas o senhor votou, então, favorável. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, o impacto dele. Olha, eu sou favorável a esse projeto, votei favorável numa primeira votação, só que o quórum não foi suficiente, então hoje à tarde esse projeto vem novamente à votação. Vou continuar votando sim, favoravelmente, porque os fogos de estampido, aqueles fogos de artifício que fazem barulho, eles prejudicam muito pessoas com deficiência, crianças com síndrome de Down, por exemplo, crianças que têm alguma deficiência, idosos, por exemplo, que sofrem com esse barulho, os pets, né? Não é só por conta da causa animal. Às vezes as pessoas atacam esse tipo de projeto porque falam, olha, você prefere defender o animal a defender o comércio, a família ou a vida de uma pessoa. Não, esse projeto vem defender pessoas com deficiência, idosos e também os pets. Por isso eu votarei mais uma vez hoje à tarde favoravelmente a esse projeto. Isso não exclui aquele comerciante, empresário, de continuar fabricando os fogos de artifício que iluminam os céus durante a noite. É só não ter aquelas explosões. Uhum. Deputado, vamos falar também um pouquinho sobre a ação popular no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse sobre essa ação e também a motivação dela. O governo do Estado de São Paulo publicou em Diário Oficial, no mês passado, uma prorrogação, a 13ª prorrogação de um contrato de publicidade com uma empresa, o governo do Estado de São Paulo, e o valor de R$90 milhões, esse 13º aditivo contratual. R$90 milhões em publicidade, num período de pandemia. Ingressei com uma ação popular no Tribunal de Justiça, solicitando por liminar a suspensão do gasto desse valor de 90 milhões e sugeri que esse valor fosse destinado à área da saúde. Infelizmente, o juiz, o desembargador, decidiu por não dar a liminar e decidiu ouvir a outra parte antes de proferir a sua sentença. Então, a ação corre no Tribunal de Justiça e os 90 milhões vêm sendo gastos em publicidade nesse período de pandemia. E, no meu entender, Priscila, o governo pode gastar com publicidade, é um investimento para
conscientização, de repente, atuar na prevenção. Só que nesse período de pandemia, 90 milhões de reais, eles vão fazer diferença, sim, na aquisição de vacinas, insumos, aventais, luvas, aquele trabalho para o profissional, equipamento para o profissional da saúde e para o atendimento à população também. Ok, deputado, muito obrigada pela sua participação hoje no Jornal da Rede Alesp. Volte sempre que quiser, é sempre muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, um excelente dia a todos vocês, Priscila. Obrigado. Para o senhor também, ótimo trabalho. Bom, e vamos direto ao Palácio dos Bandeirantes, onde acontece mais uma coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo sobre o combate ao coronavírus. Vamos acompanhar. E salvar vidas. Um ativo da ciência, mas também um ativo econômico, social e um ativo de esperança para os brasileiros. Mas eu deixo aqui um registro, Dimas Covas, antes de passar a palavra a você, para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tenha o senso de urgência para a aprovação da testagem e a aprovação desta vacina. O Brasil segue, infelizmente, perdendo 2.500 vidas todos os dias. Já temos 395 mil mortes no Brasil. Menos burocracia e mais solidariedade. É o que nós esperamos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seguir os critérios científicos, sim, mas lembrar que nós estamos diante de uma pandemia, de um drama jamais visto, jamais presenciado em nosso país. Senso de urgência. É isso o que esperamos da Anvisa. Com a palavra, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Obrigado, governador. Boa tarde. O dia hoje não poderia ser mais emblemático. E eu gostaria de começar lembrando que há um ano atrás, exatamente em abril do ano passado, o senhor visitou uma fábrica aqui no Butantã para anunciar a parceria com a Sinovac para a vacina Coronavac. Um ano depois, governador, exatamente um ano depois, nós já temos a Coronavac em uso, a vacina que é, nesse momento, a que sustenta o Programa Nacional de Imunização, e anunciamos a segunda vacina. Então, a minha emoção, nesse momento, é indizível. Quer dizer, essa oportunidade que nós estamos tendo de mostrar o valor da ciência, o valor do investimento público em ciência, o valor dos institutos, os nossos institutos de pesquisa, é inestimável. Quer dizer, sei que durante essa jornada houve muito ceticismo, governador, e ceticismo, inclusive, da comunidade científica, dos meus pares. E a resposta é essa, governador. A resposta é essa. Tá? Nós falamos que iniciaríamos a produção muito brevemente e iniciamos a produção hoje. A produção substancial, ainda na fase inicial, obviamente que nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema produtivo, mas já existem hoje, lá na nossa fábrica, 1 milhão, minimamente 1 milhão de doses em processamento. Até primeira quinzena de junho, teremos minimamente 18 milhões de doses. Então, a alegria é imensa. Eu agradeço ao time do Butantan, agradeço ao time que desde março do ano passado está empenhado em ter essa vacina. Começamos de uma forma muito discreta, mas fomos prospectando, fomos fazendo parcerias, e o resultado está aqui hoje. A vacina começa a ser produzida integralmente aqui no Brasil. Não dependemos nada de importação, não dependemos nada de licenciamentos. Vamos ser autossuficientes. Vamos atender Brasil e podemos atender parte do mundo, que a nossa capacidade de produção é muito grande. Poderemos chegar a 100 milhões, talvez 150 milhões de vacinas a partir do segundo semestre desse ano. Eu tenho uma apresentação muito rápida para efeito de ilustração. Então, essa primeira fase é a que nós iniciamos hoje. Vamos produzir 6 lotes de vacinas.
totalizaremos 6 milhões. Hoje começamos com o primeiro lote, 1 milhão de doses. Lá tem a segunda fase, com a data já de previsão, terceira fase, minimamente 18 milhões. Minimamente por quê? Porque nós estamos na perspectiva de ter 2 doses por ovo. Podemos ter mais, então minimamente teremos 18 milhões naquela data lá prevista. Próximo. Esse é o processo que já fazemos para a vacina da gripe. Terminamos a produção da campanha de gripe esse ano com uma entrega de mais de 80 milhões, produção de mais de 80 milhões de doses, e, portanto, a fábrica, nesse momento, totalmente disponível para essa vacina Butanvac. Esse é o processo, Então, já recebemos os ovos, 520 mil ovos nesse momento, 520 mil ovos. As pessoas, às vezes, não têm a ideia, a dimensão. Esses ovos são submetidos a controle de qualidade, inoculação e incubação. Esse é o processo que nós iniciamos. Colocamos o vírus dentro dos ovos. Esse vírus agora vai se multiplicar e vai permitir que a gente faça todos os estudos subsequentes até, finalmente, a produção das doses de vacina. Próximo. E temos uma outra boa notícia. Quer dizer, além do início da produção, recebemos, ainda essa semana, no dia de anteontem, a certificação da Organização Mundial de Saúde, o que se chama pré-qualificação, para a nossa vacina da influenza. Ou seja, a vacina da influenza que é produzida nessa fábrica, que nesse momento produz a Butanvac, foi pré-qualificada pela Organização Mundial de Saúde. Sofreu um processo de auditoria, processo de análise que durou praticamente 2 anos, e finalmente fomos pré-qualificados. Então, essa vacina já nasce em uma fábrica já previamente pré-qualificada pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, vai nos dar já uma vantagem já no ponto de partida. Então, importantíssima essa certificação. Com isso, essa vacina da gripe pode ser introduzida para todo mundo, pode ser mandada para todos os países do mundo. Próximo. Próximo. E, finalizando a minha apresentação, hoje seria a data de aniversário de Vital Brasil. Então, a nossa homenagem ao nosso fundador, um grande inovador da saúde, fundador do Butantan. Quer dizer, estamos aqui hoje porque a história começou lá, no início do século passado. Então, minha homenagem a Vital Brasil e aos seus familiares no dia de hoje, que é muito emblemático, no dia em que nós lançamos uma nova vacina. Obrigado. Acho que tem um vídeo, um pequeno vídeo. Obrigado, governador. O Instituto Butantan iniciou a produção da Butanvac, a vacina com produção totalmente nacional. A fábrica do Instituto recebeu um lote de 520 mil ovos. O preparo da solução com o vírus inativado será colocado em cada ovo que vai passar por inspeção com aplicação de luz para avaliar a qualidade. Depois, os ovos ficam na área de transferência, acondicionados em incubadoras, onde ficam por até 3 dias para que a multiplicação viral possa acontecer. Em seguida, são encaminhados para o resfriamento. Colhe-se o líquido do ovo, onde está concentrado o vírus replicado. Depois, há ainda as etapas de purificação, clarificação e filtração, e o invase nos frascos. O Butantan deve receber cerca de 30 lotes de 520 mil ovos para a produção da vacina brasileira contra o coronavírus. Governador, só me permita, eu gostaria de agradecer o seu apoio, o apoio do governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, a sua administração faz a diferença desde o primeiro momento. Me lembro quando o senhor esteve na primeira reunião em Davos, no início do seu governo, o senhor anunciou ao mundo: o Butantan será um dos maiores produtores de vacinas do mundo. Estamos cumprindo a sua meta e a sua promessa ao mundo, governador. Então, muito obrigado. Obrigado por esse apoio. Obrigado, Dimas. Nós é que temos que agradecer a sua liderança como cientista, renomado, respeitado que é, e a todos os cientistas e profissionais aqui do Instituto Butantan, alguns que estão aqui hoje acompanhando essa coletiva. E quero também, antes de seguirmos para a segunda boa notícia, porque essa primeira já é uma extraordinária notícia, dizer que o Instituto Butantan
poderá produzir no mínimo 40 milhões de doses da Butanvac neste segundo semestre, no mínimo, para a imunização de brasileiros. 40 milhões de doses da vacina. Nós autorizamos o Butantan, diante do investimento do próprio Instituto Butantan, da sua fundação e do governo do Estado de São Paulo, a produzir 40 milhões de doses, no mínimo, neste segundo semestre para a imunização dos brasileiros, sendo 18 milhões de imediato, conforme foi anunciado pelo Dr. Dimas Covas. Porque diante desta tragédia, deste drama de quase 400 mil mortos no Brasil, é preciso ter senso de urgência, senso de solidariedade, senso de humanidade, senso de atitude. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós esperamos da Anvisa, diante de um quadro tão dramático. Lembrando que o Instituto Butantan tem 120 anos de serviços prestados à vida no Brasil. Não é uma instituição que começou ontem. Não é um laboratório que foi construído às pressas para o atendimento à pandemia. Tem mais de um século de tecnologia, de inovação, de ciência e de resultados. E antes de anunciar a segunda boa notícia, eu ando sempre aqui com o meu celular, e um cinegrafista me pediu para apresentarmos, se tivéssemos, e temos, a embalagem da Butanvac. Então, vou convidar o Dr. Dimas para vir aqui um pouco mais à frente, para nós apresentarmos a embalagem da vacina, da nova vacina contra o Covid-19, a Butanvac. Dimas. Obrigado, Dimas. A segunda notícia de hoje. São Paulo e o Instituto Butantan vão antecipar a entrega do próximo lote de vacinas contra a Covid-19. A vacina do Brasil, a Coronavac. Nós vamos antecipar para esta sexta-feira, depois de amanhã, sexta-feira, dia 30, mais 600 mil doses da vacina do Butantan. Inicialmente, esta entrega estava prevista para o dia 3 de maio, na semana que vem. Mas, graças ao trabalho em 4 turnos de profissionais do Butantan, 24 horas por dia, incluindo sábados e domingos e feriados, nós conseguimos antecipar e, nesta sexta-feira, estaremos entregando ao Ministério da Saúde mais 600 mil doses da vacina do Butantan. São mais 600 mil vidas que estarão sendo salvas com a vacina que hoje representa 84% de todas as vacinas disponíveis no Brasil. E continuamos mantendo a média. De cada 10 brasileiros, 8 estão recebendo no braço a vacina do Butantan. E, mais uma vez, passo a palavra a você, Dimas Covas. Governador, nós temos todo o senso de urgência, essa solicitação da entrega antecipada fez exatamente porque alguns estados estão com dificuldades com a segunda dose, que não é o caso do estado de São Paulo, que tem a segunda dose para todas as pessoas que tomaram a primeira dose. Mas dentro dessa necessidade nós vamos antecipar, na medida do possível, toda a produção. Entregaremos essas 600 mil doses. Na semana que vem temos mais entrega programada para quarta-feira, 1 milhão de doses, e vamos fazer todo o esforço para adiantar essa produção e entregar o mais rapidamente possível as doses que estão sendo produzidas aqui. Estamos, nesse momento, aguardando uma posição da Sinovac em relação à entrega do próximo quantitativo de 3 mil litros. Né? Solicitamos, inclusive, um aumento de 3 para 6 mil litros e devemos ter essa resposta também brevemente para podermos, aí sim, entrar
num ritmo de produção acelerado. Esperamos ter essa resposta da Sinovac ainda no final dessa semana, começo, no máximo, da próxima semana. Obrigado, Dimas. Então, são uma importantíssima notícia e uma outra valorosa notícia diante de um quadro tão trágico desta pandemia aqui em nosso país. Agora vamos tratar do terceiro tema. O governo do Estado de São Paulo prorroga a fase de transição por mais uma semana, porém, com ampliação de horários de funcionamento das atividades comerciais no Estado de São Paulo. A prorrogação desta fase de transição vai do dia 1º de maio, no próximo sábado, até o dia 9 de maio, domingo da semana que vem. É uma recomendação do nosso Centro de Contingência do Covid-19. Obviamente, com a melhora dos indicadores de casos, internações e óbitos, será possível estender o horário de funcionamento dos setores de serviços e do comércio das 6 da manhã até às 8 da noite. Essa é a análise do governo do Estado de São Paulo. Damos, assim, a continuidade gradual e segura de abertura da economia do Estado de São Paulo para recuperar empregos e dar oportunidade aos brasileiros do nosso Estado de terem acesso à renda, ao salário e à dignidade nas suas vidas. Sobre a fase de transição com horários estendidos, falará Patrícia Erlen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Muito obrigada, governador. Corroboro aqui com as palavras do Dimas Covas e lhe agradeço muito por todo o trabalho que tem feito em nome da vida, dos empregos e no combate à fome. Nós estamos aqui enfrentando 3 guerras ao mesmo tempo: a crise de saúde, a crise humanitária, a crise econômica. E ver a sua dedicação tem feito toda a diferença. Nós não temos somente uma vacina agora em São Paulo, mas 2. E, infelizmente, estamos tendo uma falta completa de gestão nacional deste processo, que nos impede, inclusive, de sair dessa crise de uma forma mais acelerada. Por isso, nós estamos novamente dando um novo voto de confiança a todos os setores econômicos e contando muito com o apoio dos prefeitos neste processo. A partir desse sábado, dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, então um dia muito simbólico, né? Acho que o melhor presente para a população é que todos possam trabalhar com dignidade, mas também com muita responsabilidade. Então, a expansão do horário ela é significativa. Todos os estabelecimentos comerciais e serviços podem funcionar das 6 da manhã às 20 horas, respeitando todos os protocolos da fase de transição. Então, é muito importante respeitar a capacidade de ocupação de 25%, o toque de recolher, que é um ponto que os especialistas de saúde têm defendido muito. Quando nós conseguimos reduzir a circulação da população nesse horário, das 20 horas às 5 da manhã, nós conseguimos ter uma redução muito importante da taxa de transmissão, que está sendo mantida e sustentada. Nós estamos tendo uma redução de leitos de UTI ocupados de mais ou menos 1% por semana. Essa redução continua se sustentando, mas precisamos novamente desse trabalho. 25% de ocupação, toque de recolher, teletrabalho para as atividades administrativas não essenciais e o escalonamento dos horários de entrada e saída das atividades de comércio, serviços e indústria. Então, aqui há um papel ainda mais estratégico dos prefeitos e prefeitas para fazerem essa pactuação com os setores, porque como agora há a possibilidade de funcionamento durante todo o dia, fora do toque de recolher, é muito importante que os prefeitos façam essa pactuação do escalonamento. Nós fizemos muitas reuniões de trabalho com os diversos setores, FACESP, SEBRAE, FEComércio, Alshop, Abrace, Sindicato de Bares e Restaurantes, todo o trabalho que tem sido feito também do Sindicato dos Comerciantes do Brás, enfim, várias associações se mobilizaram trabalhando conosco e estão muito conscientes de sua responsabilidade. Por isso, governador, que essa é a primeira etapa, então essa passa a valer agora e será assim do dia 1º de maio ao dia 9 de maio, mas nós estamos primeira etapa não, desculpa, é a revisão, né, nessa fase de transição e mais um passo no voto de confiança, mas a partir de aqui nós temos uma frente de trabalho muito dedicada com o centro de contingência
para fazermos uma evolução do Plano São Paulo, trazendo maior responsabilidade para os prefeitos e prefeitas e fortalecendo o trabalho de testagem, monitoramento e isolamento de contatos. Por que isso é importante neste momento? O cenário que nós tínhamos no ano passado, quando o governador começou a fortalecer a importância de termos um portfólio de vacinas, nos dava a chance de, nesse momento, termos uma boa parte da população vacinada. Entretanto, somente o Butantan e o Estado de São Paulo cumpriram sua promessa no que diz respeito à velocidade de implementação das vacinas. Então, nós estamos com uma velocidade onde o Butantan responde por mais de 80% das vacinas, aquém do que poderíamos ter em todo o Brasil. Mas São Paulo liderou essa guerra desde o início e não vai se eximir nesse momento de dar o próximo passo, dado que essa é a realidade que temos. Então, estamos trabalhando nessa revisão do plano para darmos um passo além de controlarmos a pandemia e, ao mesmo tempo, podermos ter uma retomada econômica responsável, mesmo que tenhamos aqui agora também uma nova esperança com uma nova vacina. Muito obrigada, Dimas Covas, a toda a equipe do Butantan e, novamente, a você, governador, por nos liderar nessa crise. Obrigado, Patrícia. Antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, eu quero agradecer as emissoras que estão transmitindo ao vivo aqui do Instituto Butantan, essa coletiva, começando pela TV Cultura, também a TV Band News, a TV Record News, a CNN, o portal UOL, o portal Terra, o portal do Jornal Estado de São Paulo, o portal Cidade ON, além dos flashes que a TV Globo e a Globo News transmitem também ao vivo aqui do Instituto Butantan. Dr. Paulo Menezes. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. O Centro de Contingência vê a evolução dos números, dos indicadores da pandemia com muita satisfação e alívio nas últimas semanas. E acho muito importante reforçar que isso foi resultado da ação firme e determinada do governo, com recomendação do Centro de Contingência, de tomar medidas muito duras de restrição de atividades que foram por um período extremamente prolongado, mais de 6 semanas seguidas de fase vermelha, fase emergencial, seguido de fase de transição. E por isso nós estamos vendo agora essa melhora na situação. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns números que eu acho que refletem isso. No pico dessa segunda onda, nós tínhamos no estado de São Paulo 500 casos novos a cada 14 dias por 100 mil habitantes, na média do estado. Algumas regiões chegavam a apresentar mais de 800 casos novos por 100 mil habitantes em 2 semanas. Esse número hoje está 423, então uma redução de aproximadamente 35% ao longo desse período. Também no número de internações, nós chegamos a ter 100 novas internações a cada 100 mil habitantes em 14 dias. E hoje nós estamos, felizmente, com 72 por 100 mil. Então, uma melhora muito importante que tem permitido, progressivamente, com segurança, esse avanço na retomada de atividades que haviam sido suspensas e que tanto dano, tanta dificuldade traz para uma grande parte da sociedade. Além disso, eu acho importante ressaltar que esse resultado foi obtido enfrentando uma das variantes mais difíceis, que é a P1. Os resultados do relatório do Instituto Adolfo Lutz, nosso laboratório estadual de saúde pública, mostram que em janeiro nós tínhamos aproximadamente 20% das amostras sendo da variante P1. Esse número subiu para 40% em fevereiro, 80% em março e 90% das amostras testadas agora em abril, mostrando que a variante, de fato, explica a velocidade que nós vimos a partir do meio de fevereiro, no crescimento de casos, internações e depois de óbitos, né? E mesmo com esta variante, foi possível conseguir esse momento de redução progressiva da transmissão do vírus.
Além disso, nós temos esse processo de vacinação que tem reduzido as internações e óbitos de idosos, principalmente, que são aqueles que mais contribuem com internações em UTI, com os casos graves e com os desfechos mais tristes, que são os óbitos. Semana que vem, a gente vai ter a inclusão, só para lembrar aqui da importância disso, dos idosos de 60, 61, 62 anos, que completam a cobertura vacinal de idosos. Essa é uma ótima situação. Mas também eu quero chamar a atenção para que os números ainda são altos. Se a gente lembrar que no início do ano nós tínhamos cerca de 200 casos por 100 mil, e hoje nós ainda estamos com 428, né? Tínhamos 50 internações por 100 mil, hoje temos 72, nós ainda temos um caminho pela frente que requer todos os cuidados, de forma que o Centro de Contingência entende a necessidade de retomada progressiva das atividades que haviam sido suspensas, mas reforça a importância de nós mantermos o distanciamento social, de nós mantermos as medidas como o uso de máscaras, higienização, que reduzem a probabilidade de transmissão do vírus e que, sempre que possível, nós não saiamos de casa. A retomada das atividades, ela é importante, mas ela não é um convite para que as pessoas vão para a rua, se não for necessário. Queria reforçar que nós ainda temos um caminho para percorrer com segurança, para que nós possamos ter resultados positivos progressivamente nas próximas semanas. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, doutor Paulo Menezes. Antes de passar a palavra ao doutor Jean Gorenstein, apenas para reforçar esta mensagem de que estamos evoluindo, estamos melhorando, mas isso não significa que estamos liberando. É importante que as pessoas compreendam que, podendo ficar em casa, fiquem em casa, principalmente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com morbidade, as pessoas com mais idade, as pessoas com dificuldade, fiquem em suas casas. Preservem suas vidas e as vidas dos seus filhos, seus parentes, seus vizinhos e seus amigos. E se tiver que sair, por necessidade absoluta, use máscara permanentemente, lave as suas mãos, use álcool em gel, procure fazer o distanciamento social, siga as regras sanitárias para proteger a sua vida e a vida dos seus familiares. Dr. Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com os dados de hoje da pandemia. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Esse é um momento muito especial, especialmente como gestor, de entender que os números, eles vêm em queda exatamente pelo o apoio da população às regras sanitárias que foram instituídas pelo São Paulo. Nós temos hoje, o Estado, 80% de ocupação nos leitos de unidades de terapia intensiva. Tínhamos 93% no início do mês, apenas no Estado, considerando os 645 municípios. A Grande São Paulo hoje, 78,4%, e os internados já se considera 10.426. 2.700 leitos a menos do que 27 dias, quando nós tínhamos, no pico, 13.120 leitos ocupados por pessoas em condições clínicas graves. Alô? Em pessoas com condições clínicas absolutamente graves. Dessa maneira, isso também tem o preparo de todas as unidades de terapia intensiva que foram estimuladas pelo governo do Estado de São Paulo, na liderança do governador João Dória, em que só no mês de março nós preparamos 4.695 novos leitos, uma vez que a variante se instalava. Além do que, a distribuição nos 645 municípios de respiradores emergenciais e a vacina. Porque seguramente,
se o governo do Estado de São Paulo não tivesse tomado as medidas que tomou, tanto no combate à pandemia no Plano de São Paulo, quanto no enfrentamento da pandemia, no preparo das nossas instituições, preparo de oxigênio, cilindros, concentradores, o número de mortes que nós tivemos, infelizmente, hoje, em 94.656, teriam sido muito maiores, governador. Isso se deve exatamente à sua liderança e preocupação com a vida. E mais, hoje a possibilidade de 2 vacinas, mas até então a Coronavac, que é a vacina que tem, sim, um impacto de mortalidade, com queda importante de internações hospitalares, que ficou claro, tanto para aqueles acima de 90 anos, que tiveram uma taxa de proteção de 46%, assim como outras faixas etárias com níveis também importantes que deram a garantia de nós podermos tomar essas medidas que estamos tomando hoje. Próximo diapositivo, por favor. Temos na semana, estamos na 17ª semana, e esse é o comparativo entre a 16ª e a 15ª semana, com uma queda de 15,7% do número de casos, 6,8% do número de internações e 21,8% no número de óbitos. A semana passada foi a primeira semana que nós tivemos essa queda em número de óbitos depois de 8 semanas. Em internações, 4 semanas consecutivas. Com essa semana, os dados ainda não estão fechados, porque está no meio da semana epidemiológica. Nós já estamos indo para a 5ª semana com queda consecutiva das internações e para a 2ª semana consecutiva no número de óbitos. Antes nós falávamos, fique em casa enquanto preparamos a saúde. Hoje nós dizemos, fique em casa se puder, mas se necessário for, saiam com responsabilidade. Usem máscara, evitem aglomerações, façam sim o distanciamento e uso do álcool gel. Mas não esqueçam, muitas vezes o perigo está dentro de casa, quando nós recebemos grupos de amigos para um jantar, achando que todos fazem e exercem os mesmos cuidados do que nós. Então, cuidem-se, preservem-se para que possamos continuar nessa progressão e retomada de todas as atividades. Obrigado, governador. Obrigado, Jean. Antes de passar para a última intervenção da doutora Regiane de Paula e as informações da vacinação aqui no Estado de São Paulo, quero agradecer também a transmissão ao vivo de mais 2 portais que estão aqui e com transmissão, repito, ao vivo do Instituto Butantan. O SBT News e o portal G1 também estão transmitindo ao vivo. Muito obrigado ao lado dos demais portais e das emissoras que eu já citei. E antes também, Regiane, de passar a você, eu quero aqui voltar a mencionar que sobre a Butanvac, nós estaremos prontos com a vacina disponível para fornecer ao Ministério da Saúde, evidentemente, se o Ministério da Saúde aceitar, porque para a vacina Coronavac, desde outubro nós já tínhamos aqui 6 milhões de doses da vacina do Butantan, e vocês todos sabem, os que estão aqui, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, cientistas e os que nos assistem em casa, levamos mais de 3 meses para convencer o Ministério da Saúde de que era importante termos a vacina do Butantan disponível para os brasileiros. A mesma vacina que foi rechaçada, ofendida, classificada como vacina da China, vacina inadequada, vacina nociva, vacina do Dória, hoje é a vacina que 84% dos brasileiros tomam nos seus braços, nos braços das famílias, das mulheres, das pessoas com morbidades, das pessoas com mais de 60 anos em todo o Brasil. A Butanvac estará disponível tão logo a Anvisa autorize para salvar vidas. E volto a repetir, não é hora de burocracia, é hora da ciência, mas de respeito pela vida. Doutora Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos. Bom, hoje é um dia de muita esperança, principalmente para nós que trabalhamos com vacina. Eu quero cumprimentar o Dr. Dimas e, em nome do Dr. Dimas, todos os funcionários do Instituto Butantan
e ao senhor, governador, que tem sido incansável em que levar vacina para os brasileiros. E hoje, se realmente nós temos a possibilidade de ter o Brasil inteiro vacinando, é porque nós temos a vacina do Butantan. Então, muito obrigada, porque eu vejo em mães, em pais, em idosos, em filhos, o agradecimento por a gente estar fazendo esse movimento. E, mais uma vez, o senhor, como um grande visionário, traz a possibilidade de que nós tenhamos mais uma vacina e possamos vacinar a população brasileira o quanto antes. Então, o meu agradecimento e o agradecimento de toda uma equipe que tem trabalhado para que a gente possa levar vacina para não só o estado de São Paulo, mas com o Butantan para todos os brasileiros. Muito obrigada. Então, nesse momento, nós temos no vacinômetro 11 milhões de doses aplicadas, 11.328.480 doses, sendo que de primeira dose, 7.238.623 e de primeira dose, 4.089.865. E eu quero fazer aqui só uma lembrança que é muito importante. Quando nós falamos de mais de 4 milhões que receberam a segunda dose, nós estamos falando de pessoas que no estado de São Paulo completaram o seu esquema vacinal. D1 mais D2. 4.089.865 pessoas no estado de São Paulo que completaram a segunda dose. Isso é muito importante e quero fazer também uma outra lembrança, como o Dr. Dimas colocou, não falta D2 no estado de São Paulo. Obrigado, governador. Obrigado, Regiane. Vamos agora às perguntas. Eu queria aproveitar para agradecer a presença aqui entre nós do general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. General, parabéns pela força-tarefa, do qual a Secretaria de Segurança Pública compõe majoritariamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, ao lado do PROCON, da Vigilância Sanitária, assim como dos municípios. Em destaque o município aqui de São Paulo, a capital de São Paulo, do nosso Bruno Covas, que eu quero também mandar uma mensagem ao Bruno, talvez ele esteja nos assistindo agora. Saúde e muita esperança para você, Bruno. E a sua prefeitura tem sido solidária e uma grande parceira nessa luta contra a Covid. E nós todos somos parceiros e solidários a você na luta contra a sua doença. Que Deus proteja você e que você melhore a cada dia. Vamos agora, então, a Mayra de Jaime, da Rádio e TV Bandeirantes e também da Band News, logo na sequência a agência Reuters, a Record TV, TV Globo, Globo News, Portal IG e o G1, completando as perguntas de hoje. Então, Mayra de Jaime, da Rádio TV Bandeirantes, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria falar sobre a questão da segunda dose. Tem relatos aí de falta da segunda dose da Coronavac pelo Brasil, alguns aqui também em São Paulo, que a gente recebeu na Rádio Bandeirantes. A gente vai ter liberação de mais 5 milhões de doses agora a partir de sexta-feira e depois a gente fica aí dependendo dessa liberação de mais insumos. Então eu queria saber se há risco no Brasil da gente ter falta dessa segunda dose e especificamente em São Paulo, se vai ter alguma orientação em relação a essas 5 milhões de doses para guardar uma parte especificamente para a segunda dose. E, governador, só esclarecer uma fala do senhor agora há pouco, que seriam no mínimo 40 milhões de doses da Butanvac nesse segundo semestre. É isso mesmo? Então seria 18 no primeiro, 40 no segundo? Eu fiquei um pouco confusa com esses números. Não, eu começo por esse esclarecimento, você tem razão, talvez eu não tenha sido suficientemente claro. 18 milhões começamos a produzir já, imediatamente, hoje. Essa produção vai alcançar 40 milhões de doses. Mas a capacidade de produção da fábrica do Butantan seguramente é para 100 milhões de doses até o final deste ano. Mas no ritmo que o Butantan tem colocado a sua fábrica com 4 turnos de 6 horas, 24 horas por dia, nós seremos capazes, tão logo tenhamos a aprovação da Anvisa. Quanto mais rápido tivermos a aprovação, maior volume de vacinas serão produzidas. Então, 40 milhões é garantia absoluta. Nós já autorizamos essa produção e sabemos que isto é possível. Podemos chegar a 100 milhões e, se houver velocidade na aprovação da Anvisa, ainda este ano, até 31 de dezembro, o Butantan poderá produzir até 150 milhões de doses da Butanvac. Assim, Mayra, ficamos ainda mais claros. Obrigado pela sua pergunta.
Eu vou dividir a resposta com a doutora Rejane. Serão respostas curtas, mas suficientes para esclarecer o tema da vacinação com a vacina do Butantan. A doutora Rejane, o Dimas e o Jean Gorenstein. Mas eu queria fazer um registro aqui, não é politizando o tema, mas se o governo federal e principalmente os ministros ajudarem, não falando mal da China, do governo da China, da vacina da China, já ajuda muito. Já é uma grande contribuição. Não bastam as atrapalhadas, a incompetência, a falta de planejamento. Ainda temos que ouvir o ministro da Fazenda falando mal da vacina que ele tomou. Uma hora depois ele afirma, tomei a Coronavac, 2 doses da vacina. Uma hora antes ele falou mal da vacina, desqualificou a vacina e ainda criticou a China. Ainda disse que o vírus veio da China, foi produzido na China. Ora, ministro, fique na sua competência, se é que possui, na área econômica. Não venha dar palpite na área da ciência, não é o seu campo, não é a sua área de conhecimento. Rejane. Obrigada, governador. Mayra, eu quero enfatizar que o Plano Estadual de Imunização, ele sempre trabalhou com muito planejamento e logística. Então, no estado de São Paulo hoje, e é muito importante que os municípios cumpram aquilo que o Plano Estadual de Imunização coloca, não há falta de D2. Se há em algum ponto estratégico de algum município, é porque aquilo que foi enfatizado pelo Plano Estadual de Imunização não foi cumprido. Então, nós não temos e não devemos ter falta de D2. Tanto isso é verdade que no domingo à noite, toda a grade de 68 anos que tem que tomar a D2 foi distribuída na segunda e na terça-feira, através da nossa logística, para os municípios. Então, nesse momento, em toda a rede, 68 anos estão tomando D2 a vacina do Butantan. Então, planejamento é fundamental e no estado de São Paulo, o Plano Estadual de Imunização veio fazendo com que nós tenhamos um estoque estratégico e não tenhamos falta em nenhum momento de D2 de nenhuma vacina. Obrigada. Obrigado, Rejane. Portanto, aqui em São Paulo, aqui não falta vacina para a segunda dose chamada D2. Por quê? Planejamos aqui. O Programa Estadual de Imunização planeja as suas ações. Aqui nós não fazemos de maneira assodada, vacina todo mundo e Deus queira e vamos esperar que chegue vacina depois. Nós planejamos as vacinas. Quem toma a primeira dose, nós temos a reserva para a segunda dose, desde o início. Aliás, não seguimos a recomendação do Ministério da Saúde, que disse, apliquem todas as vacinas. Um equívoco do governo federal, mais um. Nós aqui resguardamos o que é necessário para garantir que as pessoas que tomam a primeira dose tenham a certeza de que vão tomar a segunda dose da mesma vacina. Dimas Covas. Essa é uma dúvida que tem aparecido frequentemente, que nesses locais em que ocorrerá o atraso, se há alguma interferência na resposta vacinal. Não. Mesmo que a pessoa tome 15 dias, 20 dias, um mês após a data prevista, não há interferência com o esquema vacinal. O importante é que tome a segunda dose. Tome a segunda dose após os 28 dias, o quanto antes for possível. Né? Aí sim, completa-se o esquema vacinal. Aqueles que tiverem atraso em alguns estados, isso tem acontecido, não é o caso do estado de São Paulo, devem sim reforçar a importância da segunda dose. Nós não estamos em nenhum momento falando da possibilidade de não tomarem a segunda dose. A segunda dose é importantíssima e as pessoas têm que se conscientizar disso. É necessário completar o esquema vacinal com primeira e segunda dose. Segunda dose pode atrasar um pouco, não vai interferir na eficácia da primeira dose já recebida. Não vai perder a vacinação por isso. Portanto, vacinem-se quando for possível, o mais rapidamente possível, com a segunda dose. Obrigado, Dimas. Um esclarecimento importante. Esse dado pelo cientista e presidente do Instituto Butantan. Em relação à segunda dose, a data da segunda dose. E eu peço agora que o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e secretário da Saúde de São Paulo possa reforçar esta informação. Jean Gorenstein, as pessoas que tomam a primeira dose, mesmo que percam a data especificada para a sua segunda dose, seja da vacina do Butantan, a Coronavac, seja da AstraZeneca, que são as duas únicas vacinas que temos no Brasil, sendo do Butantan com mais de 80%. Elas devem tomar a segunda dose da vacina e eu peço que você
também possa reforçar a mensagem dita agora pelo Dimas Covas. Todas as pessoas, para serem consideradas devidamente imunizadas, vão precisar de 2 doses da vacina, segundo os seus intervalos claros. 28 dias para a Coronavac, 12 semanas para a AstraZeneca Fiocruz. Porém, eventualmente, algumas pessoas, ou porque estejam em viagem, ou em curso de alguma doença, ou pela indisponibilidade da vacina em algum determinado posto, podem ter postergado essa segunda dose. Isso, de forma alguma, invalida a primeira dose. Ela não perde a sua eficácia. O que é necessário, sim, que as pessoas, independente da primeira e segunda dose, se mantenham no uso das máscaras e do distanciamento. Mas quando receberem, mesmo que num momento mais tardio, a segunda dose, elas têm o que nós chamamos células de memória. E essas células de memória fazem uma ativação, um buster de proteção, dando aí sim uma garantia aumentada dessa proteção. Muito obrigado. Jean Gorenstein, Dimas e Rejane e Mayra, muito obrigado pelas perguntas. Nos permitiram um esclarecimento bastante expressivo e muito importante para todos que nos acompanham aqui. Agora temos uma pergunta online, que é Eduardo Simões, que é o correspondente da agência Reuters no Brasil. Eduardo, vamos colocá-lo em tela e ouvir a sua pergunta. Estamos sem o seu áudio, Eduardo. Acho que você precisa apertar o botãozinho da sua tela. Me ouvem? Agora sim? Ok, obrigado. Eduardo, vou pedir para você aguardar um minutinho só e voltar à pergunta. Eduardo, perdão. Nós tivemos aqui um problema. Quando vocês me avisarem, eu aviso o Eduardo. O pessoal da área técnica. Só baixar o seu volume um pouquinho, Eduardo. Seu volume está muito alto. Se puder modelar um pouquinho. Agora sim. Sua pergunta, por favor. Agora sim? Perfeito. Positivo, Eduardo. Siga em frente. Tá joia. Obrigado, governador. Bom, eu queria insistir um pouco na questão dos insumos. Perguntar ao doutor Dimas, ele disse que ainda não há uma data para a chegada desse segundo lote, mas se há alguma estimativa, se deve ser na próxima semana ou na outra, ou talvez na segunda quinzena, na primeira ou na segunda quinzena de maio, e se diante dessa indefinição, se o Butantan vislumbra alguma dificuldade nas chegadas futuras dos insumos e se pode haver algum impacto na produção, como aconteceu no atraso anterior que houve, que chegou no dia 19 e inicialmente a previsão era dia 10 de abril. É isso, obrigado. Obrigado, Eduardo. Doutor Dimas Covas. Eduardo, primeiro que, de fato, houve um pequeno atraso. Nós deveríamos entregar 46 milhões até o dia 30. Né? Estamos entregando até na sexta-feira 42 milhões e 300 mil e o restante na próxima semana. Então, houve, de fato, um pequeno atraso. Trabalhamos com a Sinovac para que o lote de 3 mil chegue ainda na primeira quinzena de maio. Estamos pedindo, além de 3 mil, a possibilidade de virem 6 mil. Com isso, nós, inclusive, adiantamos o que nós tínhamos planejado de entrega para o Ministério para o contrato de 54 milhões de doses. Tá? Então, nós já estamos entrando nesse contrato, um contrato que foi assinado em fevereiro, ao passo que existem outros contratos que foram assinados em agosto do ano passado, não estou criticando, só estou lembrando, foram assinados em agosto do ano passado, foram pagos e houve atrasos atrás de atrasos, mais de 8 atrasos observados até muito recentemente e agora anunciado, inclusive, que haverá atraso na produção em solo nacional. Então, o Butantan cumpre a sua parte do contrato com o Ministério, tem feito todo o esforço para trazer mais vacinas. Esperamos que os outros contratados também façam a sua parte, porque não podemos
simplesmente depender no Butantan a todo momento e querer jogar a culpa a todo momento no Butantan. Isso não é justo. Quer dizer, o Butantan, nesse momento, está mantendo de pé o Programa Nacional de Imunização. Esperamos que haja reconhecimento e não críticas em relação a isso. Obrigado. Obrigado, Dimas Covas. Eduardo, só para complementar, não só tivemos 8 alterações da entrega da vacina AstraZeneca, repito o que disse Dimas Covas, não é para criticar nem a AstraZeneca e nem a Fiocruz, mas foram 8 modificações do que estavam anunciando. O Butantan teve uma, e nenhuma redução, Butantan, de nenhuma dose. Nessas 8 alterações, nós tivemos em 5 a redução do número de doses. Portanto, é importante que a opinião pública fique esclarecida de que o Butantan está cumprindo o seu dever, a sua obrigação de entrega da vacina, o que não está ocorrendo com a Fiocruz. Repito, não quero aqui desmerecer a Fiocruz e nem a AstraZeneca, mas os problemas não estão aqui. Isso eu posso lhe garantir. E repito, se o governo parar de falar mal da China, da vacina da China, dos chineses, também vai dar uma boa ajuda para que tenhamos aqui os insumos entregues dentro do prazo. Obrigado, Eduardo. Vamos agora a Daniela Salerno, da TV Record. Daniela, obrigado por estar aqui presente conosco. Boa tarde. E pode deixar ela justa. E sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta é sobre o cronograma de vacinação. Ontem o Ministério da Saúde já indicou a inclusão de gestantes, não deu data definida, disse até maio, e a gente vê a todo momento grupos sendo incluídos, inclusive a indicação aí de diabéticos e hipertensos num próximo momento. Então, minha pergunta é, a partir do momento que todas essas pessoas são incluídas, como que está o cronograma, pelo menos do Estado de São Paulo, inclusive porque alguns setores ainda não foram completamente vacinados, como dos profissionais de educação. Então, eu gostaria de entender como que vocês estão planejando a inclusão de novos grupos e o término daqueles que já foram indicados. Obrigada. Obrigado, Daniela. A doutora Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização, vai responder a sua pergunta. Obrigada. Daniela, veja, nós trabalhamos com planejamento e muito critério, né? Enquanto outros estados já avançaram para faixas etárias de 60 anos, amanhã nós vamos abrir a faixa etária de 63 anos. Há 24 horas, aproximadamente atrás, o Ministério solta, então, uma nova determinação dizendo que as gestantes com comorbidades de 18 a 59 anos devem ser vacinadas, lembrando que eles também não dão esses dados, como também não dão os dados por estado de quem são essas comorbidades de abaixo dos 60 anos. Então, estamos trabalhando com comorbidades há mais de 10 dias, para que a gente possa olhar quem são esses grupos de comorbidades e como nós vamos atuar nesse grupo específico. Em relação às gestantes, nós já temos, governador, inclusive, a ideia de quantas são essas gestantes, em quais locais elas estão, porque nós classificamos como gestantes de alto risco. Em sendo gestantes de alto risco, elas podem ter diabetes, hipertensão. Então, nós temos um número que está em torno de 85 a 100 mil gestantes que devem ser vacinadas. Então, estamos elaborando isso e vamos levar para a nossa próxima reunião do Plano Estadual de Imunização. Nós fazemos toda quinta-feira uma reunião, onde nós já temos ali o que a gente deve trabalhar como estratégia. Então, as estratégias, elas são sempre pensadas, primeiro, por faixa etária que a gente abre para 100% daquela população, tirando casos específicos, como foram os professores, os trabalhadores da educação. Mas para as faixas etárias, a gente abre para 100% dessa população, já olhando D1 e D2. Né? Então, nesse momento, a gente tem trabalhado com muito critério, planejamento e olhando sempre, e lembrando que o Ministério, muitas vezes, como o próprio governador já disse, ele te dá uma narrativa, mas você tem que olhar como Estado com muito zelo para essa narrativa, porque pode ser que você possa atender a tudo, pode ser que não. Então, a gente tem que saber exatamente qual o público, qual faixa etária e como trabalhar. Então, o planejamento e a logística do Plano Estadual de Imunização tem sido rigoroso e a gente tem mantido isso de forma assim, muito concreta. Então, traremos novas informações a partir da reunião de amanhã. Obrigado, Regiane. Daniela, muito obrigado.
Vamos agora online, William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, você já está no ar. Muito obrigado pela sua participação. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas, mas são bem simples, né? A primeira é sobre o cronograma da vacinação aqui no estado de São Paulo, porque conforme foi dito, né, amanhã já entra uma nova faixa etária na vacinação e o mais importante eu acho que é na semana que vem, que aí entram pessoas a partir de 60 anos e aí a maior quantidade de pessoas que pode entrar de uma só vez na vacinação. Com esse atraso que nós tivemos, né, na chegada do IFA e consequentemente na produção e entrega da Coronavac para o Programa Nacional de Imunização, eu queria saber se esse cronograma para as pessoas acima de 60 anos, ele pode ser alterado, ou se ele já está certo, independentemente da data que for chegar o novo lote do IFA lá da China, se já tem dose suficiente para essa faixa etária. A minha segunda pergunta é em relação à Butanvac, quando que o Butantan vai enviar os dados que faltam para a Anvisa poder aprovar? Foi pedido o senso de urgência para a Anvisa, mas a Anvisa fez uma devolutiva para o Butantan pedindo alguns dados que estão faltando. Eles vão ser entregues quando? Obrigado. Obrigado, Will. Vamos responder as duas questões, começando pelo cronograma de vacinação para a faixa etária de 60 anos, acima de 60 anos, está mantida. O cronograma está mantido, será exatamente aquilo que foi anunciado. Mas quem pode responder com a precisão da ciência é a doutora Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização. Boa tarde, William. Obrigada pela pergunta. A gente mantém, sim, o cronograma, como disse o governador, porque quando nós já tínhamos uma estimativa que tinha sido nos informada pelo Ministério da Saúde, pela Fiocruz, e dentro dessa estimativa, nós já fizemos um redutor, que esse redutor ele vem acontecendo nas últimas entregas. São praticamente 8 entregas em que nós tivemos um quantitativo a menor de doses. Por isso que nós fomos tão criteriosos em ter um quantitativo de doses da Fiocruz para que a gente possa abrir, sim, a faixa etária de 60, 61 e 62 anos e amanhã a faixa etária de 63 anos. Mas sempre lembrando que quando a gente tem uma indicação do Ministério da Saúde do quantitativo de doses da Fiocruz, a gente precisa ser muito cuidadoso e olhar com critério quem é esse grupo etário que a gente vai abrir, porque eu tinha uma expectativa de uma chegada de 2 milhões de doses e, de fato, chegam 1.400.000 doses. Então, tudo isso nos leva a ter que, o tempo todo, ser muito mais conservadores na forma em que nós vacinamos no estado de São Paulo. Precisamos de mais vacinas, precisamos de um quantitativo maior de vacinas e, com isso, a gente consegue avançar. Não podemos o tempo todo ter essa redução. Isso realmente causa na população uma dúvida, uma dor, porque todos esperamos avançar. E quando entrarmos em comorbidades, quando entrarmos na questão das gestantes, ainda aguardamos também uma sinalização do Ministério da Saúde para nos dizer quando ele enviará essas doses. Ele colocou no papel, mas ele não disse quando enviará as doses para essas faixas etárias. Então, a gente também espera por isso. Obrigada, Will. Obrigado, Regiane. E Will, sua segunda pergunta sobre a Butanvac será respondida, evidentemente, pelo Dimas Covas. William, nós recebemos os questionamentos ontem à noite e já estamos trabalhando nas respostas. O Butantan tem um time que trabalha 7 dias por semana, dada a urgência da pandemia. O que nós queremos da Anvisa é urgência nas suas exigências. O processo original foi submetido no dia 26 de março. Muitas das questões que vieram são relativas ao processo produtivo e não ao estudo clínico per si. Portanto, já poderiam ter sido solicitadas. É isso que nós queremos da Anvisa, agilidade, que ela faça as perguntas que ela tem que fazer no menor prazo possível. Para isso eles estão lá, para isso eles são contratados, para isso eles são pagos. Então, no momento de pandemia, queremos celeridade. Nós estamos do lado de cá prontos para responder qualquer pergunta, qualquer questionamento, da forma mais transparente e rápida possível. Mas eu tenho que lembrar uma outra coisa. A fábrica que produz, que está produzindo, iniciando a produção da Butanvac, é uma fábrica certificada pela Anvisa
É uma fábrica que tem boas práticas de fabricação pela Anvisa. É uma fábrica que produz anualmente vacina da gripe que é usada em cada um de 3 brasileiros. 80 milhões de doses. E agora foi pré-certificada pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, a Anvisa tem elementos nas suas mãos para fazer essa análise o mais rapidamente possível e autorizar o início do estudo clínico, que é isso que nós queremos. Queremos fazer essa vacina que está sendo produzida, que estará em grande volume disponível, chegar aos brasileiros no mais curto período de tempo possível. E para isso nós precisamos da nossa Anvisa. Anvisa, nos ajudem. Ajude o povo brasileiro a ter mais uma vacina no mais curto tempo possível. É isso que nós precisamos. Obrigado. Obrigado, Dimas. William Cury, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora à penúltima intervenção. É do Felipe Freitas, do portal IG. Felipe, boa tarde. Bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. A minha primeira pergunta é com relação, mais ou menos, com relação à Anvisa também. A vacina Coronavac, se já tem algum prospecto sobre o registro definitivo dela. Se vocês conversaram com a Anvisa sobre isso e se há já uma data mais ou menos certa sobre quando essa vacina terá o registro definitivo aprovado. E uma outra, eu gostaria de um comentário do governo do estado. O Ministério da Saúde anunciou que vai fazer um estudo, mais ou menos no estilo que foi feito em Serrana, só que com a vacina AstraZeneca, imunizando a população adulta de lá. Gostaria de saber se o governo do estado conversou com o governo federal ou se é uma ação apenas do governo federal sem gerência do governo do estado. Obrigado. Obrigado, Felipe. Primeira pergunta será respondida pelo Dimas Covas, a segunda por João Gabardo. Por favor, Dimas. Bom, com relação ao estudo em Serrana, eu só gostaria de mencionar que esse é um estudo inédito no mundo. É um estudo, um tipo de estudo que pode servir de paradigma para a avaliação de vacinas, principalmente em momentos delicados como esse. Então, que bom que o estudo que foi feito em Serrana já esteja produzindo os seus frutos. Queremos que outros locais, outros países usem essa iniciativa, aprendam com essa possibilidade de testar muito rapidamente a eficiência de uma vacina. Então, ótimo, estão aprendendo, estão incorporando essa experiência muito rapidamente. Com relação ao registro definitivo, estamos em processo. É um processo que está seguindo o seu curso normal, quer dizer, não estamos colocando prioridade nesse registro nesse momento, porque não se trata mais da urgência, porque a vacina está em uso, mas estamos caminhando e, brevemente, obviamente, esperamos ter o registro definitivo. Obrigado. Obrigado. Antes de passar ao Gabardo e à Patrícia, ambos farão a resposta à sua questão sobre esse novo estudo em Botucatu. Felipe, é impressionante. Nós temos que ter a velocidade da Fórmula 1 para o combate à pandemia, e é o que temos aqui em São Paulo. E, enquanto isso, o governo federal faz a fórmula lenta. Ele está sempre depois, sempre atrasado, sempre chega fora de hora. Este é o governo federal, este é o Ministério da Saúde, diante de uma pandemia que já levou a vida de quase 400 mil brasileiros. Por favor, Gabardo. Boa tarde, governador. Bom, em primeiro lugar, nós entendemos como muito positiva essa ação, essa pesquisa que também vai ser feita em Botucatu, uma vez que a gente já tem um estudo em andamento no município de Serrana, que vai responder uma série de questionamentos, uma série de dúvidas que toda a população e todo o setor da ciência brasileira espera em relação ao uso da vacina. Então, o fato de nós termos 2 vacinas hoje que estão sendo utilizadas pela população brasileira, apesar de uma ter um percentual bem maior do que a outra, é muito importante que nós também tenhamos mais informações sobre o uso da vacina da AstraZeneca, tanto no aspecto da eficácia, no aspecto da segurança, no aspecto do monitoramento dos efeitos colaterais, e também do resultado final, né, da eficiência da vacina, que é aquilo que acontece
na prática, na realidade, no mundo real, de como que a população ficará protegida com essa vacina. Então, entendemos que é positivo essa pesquisa que também será feita aqui no estado de São Paulo. Obrigado, Gabardo. E antes de passar a Patrícia, Felipe, um outro comentário. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a destinação de 200 milhões de reais para o estudo da vacina, que ele anunciou com pompa e circunstância, acelerou uma coletiva no mesmo dia que nós lançamos aqui a Butanvac, às pressas, desorganizadamente, uma coletiva no lobby do Palácio do Planalto, com o ministro da Ciência e Tecnologia, com o ministro da Saúde, nem sabiam direito o que estavam falando, para falar de uma vacina desenvolvida pela Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. Vocês se lembram disso? Pois ele cancelou os 200 milhões de reais que havia anunciado para o desenvolvimento dessa vacina. De novo, esse é o governo federal, esse é o governo que acredita na ciência, acredita na saúde, aposta na vida das pessoas e não na morte. É mau exemplo atrás de mau exemplo. Patrícia. Obrigada, governador. Eu vou até tomar liberdade para falar não somente como secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, mas também como presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia. E corroboro, governador, nós agora não precisamos de anúncios, nós precisamos de recursos. Houve um corte anunciado na sexta-feira de mais de 300 milhões de reais, além do da vacina, no Orçamento Nacional de Ciência e Tecnologia. Hoje esse orçamento é menos de 1/3 do que ele era em 2019. O Estado de São Paulo, o governador João Dória, honrou o compromisso de não somente manter o orçamento de ciência e tecnologia do Estado, como agora, na verdade, ele vai aumentar proporcionalmente com a reforma administrativa e com as parcerias privadas que estão complementando. Mas eu estou acompanhando de perto o dilema dos secretários de outros estados, e é desesperador. Nós nunca precisamos tanto de investimento em ciência e tecnologia como nós precisamos agora. Então, nós não precisamos de anúncios, nós precisamos de recursos. Quanto ao estudo, é um estudo que está sendo feito no ecossistema do Estado de São Paulo. Na verdade, é o Dr. Carlos Fortaleza, do Hospital de Botucatu, vinculado à Unesp, que comprova o valor de investir na ciência. Integrante do Centro de Contingência, e esse trabalho está sendo feito lá como deve ser feito. Ciência não é política, ciência é técnica, e o melhor ecossistema que nós temos para esses estudos está em São Paulo, graças ao investimento em nossas universidades estaduais, em todo o ecossistema, graças à FAPESP, nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. Falo como cidadã também, nos dá muito orgulho ver que isso está acontecendo aqui, mas também muita preocupação. Precisamos que o governo federal acelere e, de fato, invista. Nós não precisamos de anúncios, precisamos de recursos. Muito obrigada. Mais do que anúncios, precisamos de atitude. Agora, deixa o presidente Jair Bolsonaro saber que o Carlos Fortaleza, um grande médico, um especialista, integra o Centro de Contingência do Covid-19. Mandar cancelar essa pesquisa no dia seguinte. Escrevam aí, escrevam. Ele não sabe, aliás, ele não sabe de nada. É o presidente da República do WhatsApp, das redes sociais dos filhos, né? E o resto do tempo brinca de videogame, enquanto os brasileiros morrem. Uma tristeza. Bem, vamos agora à última pergunta, é da Marina Pignoni, do portal G1. Marina, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o senhor e também para o Dr. Dimas Covas. O senhor mesmo disse que a Coronavac corresponde a 80% da imunização, né, do Plano Nacional. Mas a gente tem algumas dúvidas em relação aos lotes que foram negociados com o Ministério da Saúde. Quando houve o atraso do IFA, o Butantan postergou a entrega das 46 milhões de doses referentes ao primeiro lote para o dia 3, para iniciar no dia 3, eram para ser entregues no dia 30 de abril. Só que o segundo contrato com o Ministério da Saúde, que é o de 54 milhões de doses, na época que ele foi assinado, a gente teve acesso ao contrato e ele apontava que 12 milhões de doses já deveriam ser entregues no final de maio. Então, eram 6 milhões de doses até o dia 30 de abril e mais 6 milhões de doses até o final de maio. Só complementar, desculpa. O Ministério da Saúde já revisou essa entrega e agora só prevê 5,6 milhões da Coronavac até o final de maio. Eu queria entender, porque o senhor mesmo disse que não só teve um atraso, não teve mais atrasos. Eu queria entender se essas 11 milhões de doses
do segundo contrato, que deveriam ser entregues até o fim de maio, se isso se deve à falta de IFA ou se houve uma renegociação com o Ministério da Saúde. Obrigada. Permite um bom esclarecimento, Marina. Vou pedir ao Dr. Dimas Covas para esclarecer. Até o enunciado da sua pergunta, não quero corrigir, mas o Dimas vai expor de maneira clara que não é exatamente como você colocou. Mas vamos esclarecer. O importante é que a sua pergunta permite um esclarecimento completo sobre isso. E não é nenhum problema industrial, tecnológico ou de ação do Instituto Butantan. O problema que houve foi o embarque do IFA da China. Sim. Mas o melhor esclarecimento é de quem comanda o Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas. Bom, começando pela previsão, como eu disse, o contrato dos 54 milhões é de fevereiro. E, portanto, fevereiro para cá mudaram as condições, inclusive a questão do cronograma. Mas nós fizemos um cronograma inicial até setembro e já reprogramamos esse cronograma para terminarmos em agosto. Nesse momento, nós temos 5 milhões e 600 doses prontas, das quais entregamos na sexta-feira 600 mil. Portanto, completamos os 46 e já iniciamos os 54 milhões. Na chegada de 3 mil ou 6 mil, cumpriremos tranquilamente o que tem sido apresentado ao Ministério semanalmente. Semanalmente, nós atualizamos a grade de vacinas disponíveis do Butantan, tanto para o Ministério como para a nossa Secretaria da Saúde, que faz o planejamento da distribuição das vacinas. É importante, o Butantan não tem responsabilidade na logística e no alocamento das doses. O Butantan simplesmente fornece a sua grade de produção dentro do que está do contrato e dentro da previsão da chegada de matéria-prima. A partir daí, é responsabilidade do próprio Ministério planejar a utilização dessas doses. Quer dizer, não cabe a nós dizer ao Ministério como ele deve ser ou como ele deve distribuir essas doses. Daí esses impasses que às vezes acontecem em relação à segunda dose. Não é responsabilidade do Butantan. O Butantan está cumprindo a sua parte, fazendo todo o esforço, inclusive, para adiantar as vacinas. Dependemos da matéria-prima, sim. Pode ter algum outro problema em termos de tempo, sim, mas nesse momento não há nenhuma perspectiva que leve a prever que teremos dificuldades maiores nesse momento. Mas essas que estavam previstas já para maio, houve essa mudança mesmo, essas 12 milhões até o fim de maio? Isso foi previsto lá na assinatura do contrato. As condições hoje já são outras, os cronogramas já são outros. O próprio Ministério tem divulgado os cronogramas atualizados. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a você. Marina, nós vamos para o encerramento da coletiva de hoje, mas antes, mais uma vez atendendo ao pedido dos cinegrafistas e fotógrafos, a quem eu tenho enorme respeito, são profissionais tão importantes quanto os repórteres que estão aqui cumprindo o seu dever de informar corretamente. Nós vamos para uma fotografia. Acho que todos aqui têm uma caixa da Butanvac para fazermos uma imagem final. E aos que estão em casa ainda nos acompanhando ao vivo nesse momento, pela Record News, pela Cultura, pela TV Cultura, pela Band News, por favor, continuem usando máscara, façam distanciamento social, procurem não sair de suas casas e respeitem a orientação e os protocolos sanitários. Lave as mãos constantemente, use álcool em gel, proteja a sua vida e a vida dos seus familiares. Vamos então à fotografia. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp.
Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.